Conta pra mim, bebê, se a tua segunda-feira tá braba, tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu venho trazer pra vocês um dos casos que mais repercutiram na Inglaterra. Sim, na Inglaterra. Eu já vou adiantar porque afinal de contas, depois de 2 anos sem assistir Criminal Minds, eu já vou avisar vocês logo aqui, rapidinho no começo, na introdução mesmo. Estreia hoje a 16ª temporada de Criminal Minds, uma das séries mais aclamadas de investigação e crime do canal AXN e lá no canal AXN. E no finalzinho do vídeo vocês vão ter mais informações aí também sobre a nova temporada de Criminal Minds lá na AXN. Toda segunda-feira às 10 horas da noite. Estreia no Brasil hoje. Então hoje nós já temos um episódio de Criminal Minds maravilhoso. Mas saindo de Criminal Minds da AXN, agradecendo, claro, a confiança da AXN com o meu trabalho e com vocês que são os meus inscritos, eu venho trazer para vocês o caso que simplesmente chocou, revoltou e enojou a Inglaterra. Sim, nós vamos falar do caso da Sarah Everard. Gente, esse caso não é por acaso que eu tô trazendo de verdade, porque olha, durante esse período a gente viu diversas coisas. Nessa hora que quem não pôde ficar em casa tem que agradecer por estar aqui hoje assistindo esse vídeo vivo, são e salvo. Isso porque algumas pessoas ainda podem ter passado por situações aí bem complicadas, mas não referentes a nada que estava no ar, mas sim que estava com os pés no chão, respirando entre nós, muitas vezes do lado das nossas casas, como alguns casos que eu já trouxe por aqui. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. E segue lá no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Sarah Everard nasceu em 1987 em Surrey, na Inglaterra, filha de Jeremy e Sue Everard. Ela também era a filha mais nova de 3 filhos do casal, sendo também a única menina ali entre os filhos, fazendo com que tanto os pais como os irmãos sempre tivessem um carinho muito especial por ela. Segundo a mãe dela, ela era a criança mais doce que uma mãe podia ter. Ela gostava de praticar esportes, ela gostava de competir, ela estava sempre em movimento. Depois de se formar no ensino médio, ela vai direto para a faculdade, onde acaba se formando em geografia. Porém, os professores, todo mundo que tinha ali algum tipo de contato com a Sarah dizia que ela tinha uma capacidade incrível de unir e de ligar pessoas. Logo, no ano de 2020, ela consegue um emprego em Londres para trabalhar com relações públicas. E mesmo longe de casa, ela ainda tinha um relacionamento, ela namorava um rapaz, namorava há algum tempo, e era um relacionamento que, bom, não estava indo muito bem, assim como o seu emprego. Mas no caso, pelo menos do emprego, já não era culpa dela. O relacionamento dela não ia bem e quando o relacionamento dela termina, ela fica extremamente triste e não sabe muito bem que caminho ela vai tomar na vida. E as coisas começam a ficar ainda piores quando ela perde o emprego dela, porque a empresa que ela trabalhava acaba fechando. Então tudo isso fez da vida dela assim um verdadeiro caos. Mal sabia ela que enquanto ela pensava em todas as coisas que ela precisava fazer, todos os recomeços que precisavam acontecer na vida dela, na cabeça dela e segundo a ótica dela, uma coisa um pouco séria no início estava começando a chegar, se tornando depois o que conhecemos como a pandemia. E depois o lockdown. Nessa época, a Sarah Everard, ela também já tinha conseguido um outro emprego, ela estava trabalhando com marketing e estava se dando muito bem na empresa dela, estava gostando muito do emprego dela, ela estava com um novo namorado, estava muito feliz. Sarah morava a 40 minutos de um bairro chamado Clapham, um bairro de Londres, onde ela estava naquele momento porque ela tinha ido visitar uma amiga que precisava de uma conversa, não estava se sentindo muito bem e era o ano de 2021, mais precisamente dia 3 de março de 2021.
Logo na saída da casa dessa amiga, ela chega num determinado pedaço de Clapham. Um policial que estaria aparentemente ali vigiando as pessoas que estariam potencialmente quebrando as medidas de segurança a aborda. Nesse momento ela toma um susto, porque o policial ele estava paisano, ele não tinha nenhuma roupa que indicasse que ele era um policial, ele não tinha colete, ele não tinha absolutamente nada, mas era um policial grande e um pouquinho mal encarado. Ele também tinha, obviamente, a sua credencial ali, mostrando que ele era um policial. Esse era um policial experiente que falou seriamente sobre o que ela estava fazendo, porque era por volta de 9h15 da noite e aquele não era mais um período que ela podia estar andando pelas ruas do local àquela hora, quebrando assim as medidas de segurança. Antes de basicamente ser presa, ela estava ao telefone com o namorado dela, que ela teria conversado por 15 minutos e marcado um encontro para o dia seguinte. Teria sido um pouquinho antes de acontecer a prisão dela. E o engraçado é que enquanto o policial conversava com ela e dizia para ela que ela estava violando as regras de segurança e falando todas aquelas coisas de certo, passando um belo de um sermão na Sarah, pessoas passaram e acharam estranha aquela cena, porque era um carro parado, teoricamente não tinham muitas pessoas na rua, as pessoas que estavam passando tinham um motivo muito sério para passar, acabaram olhando aquela cena, vendo a Sarah conversando com um homem. Claro, ninguém sabia que era a Sarah e nem que aquele homem estava dizendo que era um policial, mas houve um momento sim que uma pessoa acabou vendo uma cena estranha onde aquele homem estava segurando o que parecia ser alguma coisa de metal, que depois as pessoas chegaram à conclusão de que poderia sim ser algemas. Então ele teria algemado a Sarah para colocar dentro do carro como se tivesse alguma necessidade disso. Logo depois também, quem acaba vendo aí essa cena estranha é um motorista de ônibus que estava passando pela linha ali que passava um pouquinho antes das 10 horas da noite e ainda chegou a ver a Sarah conversando com um policial próximo a um carro totalmente descaracterizado, não era um carro de polícia, e achou aquela cena muito estranha. E tudo em Londres tem câmera, muitas coisas em Londres tem câmera, não apenas pelas ruas, mas também nos veículos. E isso vai facilitar futuramente um pouco as investigações. O policial que prendeu a Sarah era um policial chamado Wayne Couzens, de 48 anos, um policial experiente que trabalhava na Scotland Yard, só que não exatamente na função que ele estava exercendo quando prendeu a Sarah. Na verdade, ele trabalhava no departamento de segurança de diplomatas e também de alguns políticos que ficavam na embaixada americana em Londres. Então era lá que ele trabalhava. Só que ali naquele momento ele estava fazendo ali um trabalho voluntário para tentar conter, quem sabe, aí um vírus que podia pegar as pessoas aí desprevenidas. Depois que o policial Wayne Couzens coloca Sarah no carro, ele dirige até Kent, uma cidade que fica a 100 quilômetros de Londres, e de lá ele vai fazer a troca de carro. Que troca de carro? Bom, ele estava dirigindo um carro, mas esse carro que ele estava dirigindo não era o carro dele. O problema dessa atuação policial é que, na verdade, a Sarah não estava entrando no carro de um policial, pelo menos não naquele momento. Naquele momento, ela estava entrando no carro de um predador que já tinha, inclusive, planejado toda essa situação e montado basicamente uma emboscada procurando uma garota que ele pudesse abusar durante justamente esse período, tentar encontrar uma garota que estivesse aí quebrando as regras do lockdown, porque assim ele teria mais facilidade para praticar as coisas mais pervertidas que estivesse passando pela cabeça dele. Se você já ouviu falar de mentes doentias, bom, esse é exatamente o caso. Esse homem, ele tinha uma mente totalmente doentia, a ponto de fazer com que até mesmo as pessoas que trabalhassem com ele tivessem aversão e dessem, assim, apelidos baixos, apelidos ruins para ele, porque ele era uma pessoa que passava uma sensação horrível para outras pessoas, tinha uma lascívia quando olhava as outras pessoas. Isso gerava desconforto em homens e em mulheres. Depois ele vai dirigir até um lugar chamado Dover, onde ele vai trocar o carro que ele estava, como eu disse para vocês, que não era de verdade o carro dele, e teria transferido a Sarah para o carro dele, e depois disso as pessoas só vão procurar por Sarah. Por volta das 8 horas da manhã, o namorado da Sarah começa a tentar entrar em contato com a Sarah, e vocês lembram que a Sarah tinha falado por 15 minutos com ele no celular.
Ele não estava mais conseguindo ligar para Sarah de forma alguma. Ele ligava, mas dava sempre como se o celular tivesse desligado. Aquilo começou a deixar ele preocupado. Só que eles também tinham marcado naquele telefonema um encontro. E quando a Sarah, ao meio-dia, não aparece no encontro, ele vai direto à polícia, porque ele tem certeza que a Sarah, por algum motivo, desapareceu. Ele também vai em Ashford, que era onde a Sarah morava, e não consegue encontrar a Sarah em casa. Começa também a falar com a família dela, não consegue encontrar. Começa a entrar nas redes sociais para ver se alguém, por acaso, viu a Sarah, mas ninguém consegue dar uma única informação sobre a Sarah. Depois de falar com a polícia, a Sarah é registrada então como desaparecida, e aí eles começam uma corrida, porque afinal de contas, quanto mais você demora para procurar uma pessoa, mais chances existe de você não encontrá-la com vida. Rapidamente, a Polícia Metropolitana começa a procurar por Sarah, só que as coisas elas não são fáceis, tá? Os primeiros dias de busca, basicamente quem vai acabar fazendo é o namorado, os amigos e a família, através de posts, hashtags, como por exemplo, em busca de Sarah, que foi uma hashtag que eles levantaram na Inglaterra e que várias e várias pessoas começaram a usar. Foram cartazes, investigações, grupos e também vigílias. Mesmo durante o período do lockdown, que as pessoas não podiam sair a hora que quisessem para as ruas, as pessoas começaram a se juntar em pequenos grupos ali, respeitando, utilizando máscaras, para poder fazer vigílias e encontros também ali, para tentar dar uma pressionada também na polícia para que a Sarah fosse encontrada. As pessoas estavam muito preocupadas. Londres tem um grande problema com iluminação pública e toda aquela situação começou a gerar uma angústia muito grande nas pessoas que começaram a se ligar nesse caso. Lembrando que nessa época também todos estavam muito sensíveis. Se isso já é uma situação terrível por si só, nessa época uma gota fazer com que um copo transbordasse. Então tudo ali estava sendo levado à flor da pele. Quem acabou aparecendo em uma dessas vigílias, sem foto oficial, sem aparição oficial, com roupas informais, foi a própria princesa de Gales, a princesa Kate, que não gerou nenhuma foto, nem nenhum burburinho. Ela só apareceu, depositou uma flor no memorial, deu uma olhada e foi embora, em respeito à família da Sarah. E a bem da verdade é que a pressão para encontrar a Sarah estava começando a ficar assim muito forte, mas muito forte. A população queria uma resposta e eles não estavam para brincadeira não. Era todo dia uma vigília, fora os cartazes, as buscas assim online, né, de pessoas que estavam se comunicando online. A coisa toda começou a sair de controle e ninguém conseguia encontrar a Sarah. A polícia procurava sem parar, entrevistaram diversas pessoas para saber se tinham visto a Sarah, entrevistaram mais de 100 pessoas nessa época, o que era uma coisa muito difícil, porque afinal de contas eles só conseguiam entrevistar pessoas que se ofereciam para ser entrevistadas. Uma dessas pessoas que acaba sendo entrevistada menciona um galpão assim estranho que ficava num lugar afastado, e a polícia chega a checar esse galpão. E esse galpão era de quem? De um policial chamado Wayne Couzens. Lembra dele? O policial que prendeu a Sarah? Pois bem, sabendo que ele é um policial e sabendo que a fama dele é péssima, a polícia então dá uma grande varredura no galpão. Porém, eles não encontram nada. Depois eles acabam prendendo também o Wayne por um dia, mas eles não tinham provas para deixar o Wayne preso e eles precisam liberar o Wayne. O Wayne disse que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com a Sarah. Algumas câmeras ali tinham mostrado ele, mas ele disse que aquele carro nem mesmo era dele, então não tinha porque a polícia tá acusando ele. Ele mostra qual é o carro dele e tinha também um carro registrado na polícia e, querendo ou não, ele era um policial que trabalhava, né, na Scotland Yard desde 2002. Só que ao mesmo tempo ninguém também conseguia encontrar Sarah e as buscas por ela começam a se intensificar cada vez mais. Posterior a tudo isso, ele vai tentar viver a vida dele normalmente, só que a polícia vai continuar investigando e a polícia vai descobrir, pouquíssimos dias antes da atuação policial,
o Wayne teria ido até uma locadora de carros e alugado o carro que aparecia nas câmeras de segurança. Nesse momento, então, que a polícia começa a ligar os fatos e pensa, bom, ele alugou um carro para tentar prender uma pessoa. E aí não precisava de muita coisa, né? Não precisava nem ser adivinho para saber que ele alugou esse carro para fazer alguma coisa que não era correta. Eles começam a investigar câmeras de segurança, começam a falar com outros policiais que trabalhavam com ele e descobrem que, na verdade, a fama dele era péssima. Inclusive, os colegas de trabalho dele chamavam ele, sabe do quê? De Wayne, o estuprador. O pior de tudo é que o Wayne gostava justamente pelo comportamento dele. Ele era o tipo de cara que gostava de assistir coisas extremamente pesadas, né, de cunho íntimo, vamos colocar assim, entre os colegas, colocando em volume alto, constrangendo as pessoas, sempre com piadas baixas, contando histórias mirabolantes, dizendo qual era o tipo de relação que ele gostava de ter, que gostava que fossem coisas um pouco mais violentas e colocando essa podridão toda pra fora nos ouvidos de quem não tava nem um pouco afim de ouvir. Essa era bem da verdade, o cara era nojento e o problema todo é que os colegas, e aí vem o lance do corporativismo, por quê? Não foi com um parceiro, nem dois, nem três, nem quatro, mas um grupo de pessoas que trabalharam com ele conheciam esse comportamento dele e sabiam que por mais de uma vez ele já tinha cometido erros que podem ser encarados sim como crimes e não apenas como uma simples falta de senso. Ele sempre estava envolvido em algum escândalo envolvendo mostrar partes do seu corpo, ele estava sempre deixando as pessoas constrangidas, inclusive pessoas que ele deveria proteger, a própria população. Ele teria entrado por algumas vezes em, por exemplo, lugares que você compra lanche ali com seu carro, só que no momento em que você pede o seu lanche ali no drive-thru, o que você faz? Você vai lá e simplesmente deixa suas partes íntimas de fora. Depois que ele pegava o lanche, ele simplesmente saía dando risada, tirando sarro das pessoas. Ele não tinha outro assunto, ele não tinha outra forma de se comunicar, ele estava sempre contando coisas absurdas para as outras pessoas que ele tinha feito ou que ele tinha assistido, e aquilo era extremamente desagradável. No ano de 2015, ele passa por uma acusação muito séria, e foi uma acusação também onde ele acabou expondo, né, se expondo de forma totalmente indevida, um comportamento ali ético totalmente indevido relacionado, obviamente, ao seu corpo. Ele tinha uma mania de simplesmente achar que as pessoas queriam vê-lo sem roupas, então ele simplesmente chegava num lugar, abria a calça, ele teria entrado num McDonald's e simplesmente mostrado as suas partes íntimas ali no McDonald's, achando que as pessoas não iriam denunciar. Só que as pessoas falaram, as pessoas chamaram ali a polícia, as pessoas avisaram, só que ninguém fez absolutamente nada. Afinal, não precisava ser muito esperto para entender mais ou menos o que ele gostaria de fazer com a Sarah, ou o que ele poderia ter feito com a Sarah, ou o que uma pessoa faria com uma garota desconhecida fingindo ser um policial, prendendo uma pessoa. E por que eu tô dizendo que ele estava fingindo ser um policial? Se naquele momento ele não estava trabalhando, ele já tinha encerrado o período de trabalho, o turno dele de 12 horas tinha sido no dia anterior, então ele estava parado ali com o carro justamente para fazer uma emboscada para tentar pegar uma pessoa que estivesse desavisada. Obviamente ele estava ali para causar o mal e não para proteger ninguém de absolutamente nada. A polícia continuou indo atrás dele e percebe então que ele teria trocado seu carro. Quando ele pega a Sarah, ele troca o carro na região de Dover, e isso vai acontecer novamente. Ele vai voltar até Dover porque ele precisa devolver o carro que ele alugou. Então lá ele pega o carro alugado e leva para a cidade de Kent, que foi onde ele teria alugado o carro dele. Quando ele chega até lá, a polícia, né, que já estava tomando ali conta, prestando atenção nos movimentos dele, vai pedir o dia que ele teria feito o aluguel do carro e bingo, eles vão chegar à conclusão de que sim, foi ele e aquilo tudo foi montado. Eles também vão descobrir, por via câmeras também, que ele teria parado num lugar e comprado tapete plástico, tapete para fazer proteção no carro, para não cair sujeira, esse tipo de coisa. Então ele estava preparando sim o carro para fazer alguma coisa. E depois eles descobrem que ele teria comprado sacos de descarte, onde as pessoas descartam normalmente
coisas de obras, coisas pesadas, são os sacos verdes que são vendidos na Inglaterra. Eu sinceramente não conheço, mas parece que as pessoas usam para poder mandar embora aí essas coisas que são ligadas à construção. Dia seguinte também, que é o dia que ele entrega o carro, antes de entregar o carro no lugar em que ele teria alugado, ele teria parado e tomado café. Afinal de contas, fazer mal para uma moça deve ter deixado ele com bastante fome. Então ele para, ele pega café, ele pega ali um bom lanche, um bom café da manhã, toma, né, ali tranquilamente o seu café da manhã e depois ele vai entregar o carro que ele teria alugado para não pagar mais e mais dias pelo carro e volta, teoricamente, à vida dele normal. Mas antes, ele vai parar num posto de gasolina e comprar 5 litros de gasolina e colocar dessa vez no carro que era dele e levar para um outro lugar. O lugar onde ele teria dirigido na noite do dia 3 de março de 2021 com a Sarah presa dentro do carro dele. Ele teria abordado a Sarah, obviamente a gente nunca vai saber o que a Sarah falou, até porque ele teria dirigido até um rio e jogado o celular da Sarah nesse rio, fazendo com que ninguém conseguisse nada do celular da Sarah, nenhum sinal, absolutamente nada, ele não era burro. Ele teria praticado os atos dele bem afastado, basicamente numa área rural da região, uma área bem afastada, chamada Hoods Road, e lá é um lugar extremamente afastado. Teria prendido a Sarah com cintos de segurança e algemas e teria sido ali que ele teria feito tudo o que ele quis com a Sarah e depois de se sentir satisfeito com todas as podridões que passavam na cabeça dele, ele teria utilizado o seu próprio cinto, o cinto da calça dele, para sufocar a Sarah, terminando assim com a vida da moça. Isso poderia ter começado, ninguém tem certeza, por volta das 11h40 da noite do dia 3, tendo seu fim ali por volta de 00h54 do dia 4 de março. Então isso aí foi durante aí a virada do dia 3 para o dia 4, ele teria feito essa coisa horrível com a moça. Como eu acabei de contar para vocês, quando ele devolve o carro e ele busca gasolina, ele volta para o local onde ele teria feito todos esses atos com a Sarah. E ele já tinha deixado a Sarah num lugar apropriado para o que ele queria fazer. Afinal de contas, ele comprou gasolina e ele já tinha feito o que ele queria, então ele precisava se livrar daquele corpo, não é mesmo? Então ele pega a gasolina e vai até o local onde ele deixou a Sarah, que teria sido dentro de uma geladeira velha. No meio dessa mata, então, escondido de todo mundo, ele teria despejado a gasolina e incendiado o corpo da Sarah. Depois, quando não tinha ficado mais nada, colocado os restos mortais da Sarah dentro daqueles sacos verdes, aqueles sacos que eu mencionei para vocês, e jogado em um rio, despejado, como se ela tivesse virado lixo na mão dele. Então, ele simplesmente jogou fora. E para ele foi uma coisa tão normal e tão natural que, pelo que eu consegui entender, era a mulher dele e mais 2 dos filhos dele. Eles brincam ali, ao redor, onde ele teria praticado esse ato horrível, onde ele teria incinerado o corpo da Sarah. Depois de todas as ligações feitas, um policial chega até a casa do Rainey, tá? Esse policial vai sentar no sofá, vai colocar ele ali e vai falar o seguinte: o que você fez com a Sarah? Isso foi gravado, esse depoimento foi gravado, não levaram ele para lugar nenhum, foi na casa dele, no sofá da casa dele, e ele conta a seguinte história para o policial. Ele diz que, na verdade, ele não fez nada contra a vida da Sarah, mas ele precisava entregar uma garota para um grupo extremamente perigoso do leste europeu, que ele teria arrumado uma encrenca. Perguntaram para ele que tipo de encrenca ele tinha arrumado e ele disse que ele estava muito sem dinheiro, teria saído com uma garota de programa, ele não teve dinheiro para pagar a garota de programa e nessa hora eles teriam dito para ele que ele tinha que arrumar uma garota e entregar para eles ou eles acabariam com a família dele inteira. A polícia comprou a história? De jeito nenhum. Perguntavam para ele, onde você deixou a Sarah? Ele disse, eu teria deixado numa rodovia em Kent. Eles teriam levado ela viva e ela, até onde eu sei, estava viva. Só que eles já sabiam que isso aí não era possível e tinha pessoas que já estavam procurando, tanto ali pelos arredores, porque no dia que ele queimou a geladeira, entre aspas, as pessoas teriam visto o fogo, as pessoas teriam visto a fumaça e provavelmente alguém teria sentido um cheiro um pouco diferente. Então eles avisaram para a polícia, porque eles começaram a fazer várias buscas ao redor e
poucos metros ali, poucos metros mesmo de onde ele estava, eles acabam encontrando os sacos onde tinham os restos mortais da Sarah. Estava numa situação em que eles tiveram que fazer o reconhecimento por arcada dentária, não tinha muita coisa a ser reconhecida ali. Isso teria acontecido um dia depois dessa conversa que aconteceu na casa dele, então a próxima conversa foi um pouco menos agradável. Eles teriam levado ele logo cedo para a cadeia, por volta das 7 horas da manhã a polícia já estava na casa dele, inclusive a mulher dele é presa junto com ele. Depois eles acabam liberando ela, viram que ela não tinha nada a ver com a história e eles queriam saber o que tinha acontecido. Ficaram especulando, ligando pontos e agora a versão oficial a gente vai saber quando ele chegar a enfrentar os tribunais. Ele foi descoberto, toda a história foi descoberta, eles souberam o que aconteceu. Os investigadores foram procurar o celular da Sarah no rio, onde ele teria jogado o celular da Sarah. Ele conta a história, algumas partes pelo menos da história, e não adianta, era uma pessoa que não tinha jeito, ele era uma pessoa que depois do que aconteceu, várias mulheres começaram a vir a público contando histórias que envolviam o nome dele, envolviam a pessoa dele, uma história mais baixa do que a outra. Então assim, eu penso da seguinte forma, independente, claro, ele vai ter um julgamento, mas esse cara provavelmente não tirou a vida apenas da Sarah, não. Ele tinha muita prática no que ele estava fazendo, ou ele fantasiou por muito tempo toda essa situação e esperou um momento em que as pessoas estavam dentro de casa, as ruas estavam mais desertas e decidiu fazer isso, porque não era o local de trabalho dele, não era o trabalho que ele costumava executar e, muito sinceramente, o que ele fez foi uma coisa muito brutal para dizer que uma pessoa fez isso pela primeira vez. Então assim, é muito estranha essa história inteira. Ele era uma pessoa visivelmente perturbada, ele tinha um rosto de uma pessoa perturbada, uma pessoa que se não tivesse sido presa, se não tivesse sido pega, esse homem teria feito muitas, mas muitas vítimas. Então assim, foi um alívio ele ter sido preso, mas aí a gente para e pensa quantos iguais a ele estão ainda trabalhando nas ruas de Londres. Nos dias que se seguiram, enquanto ele estava preso, uma grande investigação começou. Aquelas vigílias que começavam a acontecer pelas ruas e faziam com que as mulheres acabavam se machucando, porque a polícia começava a ir contra as mulheres, fazendo com que tudo aquilo virasse uma grande confusão, também abriu alguns precedentes de investigação. Investigação em cima dos policiais que trabalhavam com o Wayne. E coisas foram encontradas, como, por exemplo, várias e várias mensagens compartilhadas. Entre elas, mensagens abusivas, mensagens baixas envolvendo o nome da Sarah, como se ele não soubesse de nada, mas fazendo piadinhas sujas, imaginando o que o cara que pegou a Sarah poderia ter feito com ela. E talvez tenha sido daí a versão que o promotor trouxe no dia do julgamento dessa criatura. Ele mandava mensagens com descrições do que ele achava que poderiam ter feito com a Sarah, e outros mandavam também dizendo o que poderiam ter feito com a Sarah. Era uma verdadeira sujeirada e tudo isso foi descoberto. Vários e vários policiais foram processados. Isso não aparece na mídia, mas é só você procurar que você encontra. Coloque 16 de março, 17 de março, 18 de março. Dia após dia foi caindo como peça num tabuleiro, policial atrás de policial. Todos ali trabalhando na Scotland Yard, sendo com que a Cressida Dick, uma mulher super respeitada dentro da Scotland Yard e que toma conta, inclusive, de toda essa galera que faz a patrulha nas ruas de Londres, ter se manifestado e dito que esse era o caso para as pessoas pararem, olharem e observarem. E ela estava falando dos policiais em geral. E ela disse que ela tinha visto ato por ato e ela não ia esquecer, e que aquilo tinha sido uma coisa que mostrou para todos como eles estavam errados e que ela não queria esquecer esse erro que eles tinham cometido. A atitude de, por exemplo, algumas policiais mulheres chegarem e dizer que as pessoas tinham que aprender a se proteger, as mulheres precisavam utilizar de algumas coisas, de algumas artimanhas para poder se defender nas ruas de Londres, como andar com as chaves na
na mão, celulares na mão, e caso visse um homem ou alguma coisa que gerasse algum desconforto, que acenasse para um ônibus, e aí se visse que era uma coisa realmente séria, então ligasse para a polícia, que a Scotland Yard estaria lá no mesmo momento. Era um grande absurdo você pensar que num período em que basicamente as ruas teriam que estar vazias, você ainda precisar ter medo de sair nas ruas. Isso já é um absurdo em qualquer época, né, da vida, mas realmente a pessoa dizer isso abertamente é um extremo absurdo. Normalmente essas coisas são um pouquinho mais veladas, tomar isso pela cara é um pouco difícil. Wayne Couzens vai ser levado a julgamento, e durante o julgamento aí o promotor ele vai acabar falando basicamente qual foi a dinâmica de tudo o que aconteceu. E por que a gente sabe que a dinâmica foi essa? Porque o Couzens não falou absolutamente nada que negasse isso, sendo que dessa vez ele não tinha nada a perder. Todas as ações tomadas por ele fez com que a polícia perdesse ainda mais o respeito da população, fizesse uma coisa que todos estavam lutando contra, que era contra deixar a população nervosa e com medo numa época em que as pessoas precisavam ter segurança, se sentirem seguras, e ele acaba trazendo uma situação totalmente desagradável e que acabou colocando ali em xeque, inclusive, o trabalho policial. Bem tem que ouvir que desde 2002 esse homem estava fazendo coisas erradas atrás de coisas erradas, na cara da polícia, na cara dos seus pares, e ninguém estava fazendo absolutamente nada. Ele não estava respondendo, por exemplo, nenhum processo administrativo, ele não tinha pegado nenhuma penalidade pelos atos ruins que ele estava cometendo com as pessoas, e isso é muito sério. Só que dessa vez ele estava sentado ali por ter tirado a vida de uma jovem de 33 anos, fingindo ser um policial que estava tomando conta das pessoas que estavam em lockdown. Segundo o promotor, o que aconteceu foi que ele teria colocado a moça no banco de trás do carro dele, onde ele teria protegido tudo com plástico, e depois cometido o ato e tirado a vida dela com um cinto, e posterior a isso colocado ela na geladeira e ateado fogo. Essa era a versão que todo mundo já conhecia, e ele não colocou ali como se ele tivesse qualquer tipo de remorso ou como se ele pensasse que teria acontecido diferente. Ele também não detalhou, não foi detalhado o que aconteceu com ela, não tinha a menor necessidade, as pessoas poderiam imaginar, e ele ficou calado ouvindo tudo. Parece que a família acabou assistindo o julgamento remotamente, mas a mãe pôde falar, dizendo que ela nunca mais ia poder ver a filha dela, e que pensava naquilo, pensava em todas as coisas horríveis que existem no mundo e que a filha dela teve que passar antes de ir embora dessa terra, e que ter colocado fogo teria sido assim um golpe final para ela, porque isso impediria que ela desse um último beijo no rosto da filha dela, que nunca mais iria voltar para casa. Couzens foi sentenciado à prisão perpétua sem direito a condicional. Mesmo depois de 30 anos, ainda assim, ele não tem direito a condicional. Então, em nenhum momento, por nenhuma hipótese, por nada, ele vai sair de trás das grades. Ele vai ficar preso pro resto da vida dele. Vocês imaginem só, esse homem foi preso. E se ele não tivesse sido preso? Durante esse período, o pior do ser humano apareceu. Muitas pessoas dizem, não, foi a melhor parte do ser humano que surgiu. Não se pode mostrar uma parte tão boa se você não tem ela dentro de você. Então eu acho que durante esse período as pessoas colocaram para fora aquilo que elas realmente eram, pelo menos por um bom período. Agora vocês imaginem, vários homens como esse estivessem em vários lugares praticando diversas coisas com a mesma cara de pau que esse homem, com a mesma maldade, o mesmo índice de maldade desse homem, e um homem ainda pior estivesse recrutando esses homens, quase como criando um exército de psicopatas. Pois bem, esse é o tema de Criminal Minds Evolution. Porque enquanto tudo estava fechadinho, um serial killer começa a recrutar alguns psicopatas. É aí que a unidade de análise comportamental, a BAL, precisa estar funcionando a todo vapor, mas não é o que vai acontecer, porque vai surgir um diretor que vai querer
acabar com a festa, vai começar a sabotar tudo e tentar acabar de vez com a unidade. E hoje, às 10 horas da noite e todas as segundas-feiras consecutivas, assistir Criminal Minds Evolution. Tua pipoca ou teu café e vai pra AXN, que lá você vai assistir a estreia de Criminal Minds Evolution. E o plot vai ser exatamente esse. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Um super beijo e vamos assistir Criminal Minds. Fui!